Fala, investidores e investidoras! Segura a emoção que o lançamento do PlayStation 5 vem aí, porém nem tudo são flores e com tamanha incerteza econômica, a saída da fábrica da Sony no Brasil e a desvalorização do real frente ao dólar, o preço do PS5 foi para as alturas. Mas, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações, vai ajudar bastante o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E o PlayStation 5, ele vai chegar com duas versões. A primeira vai contar aí com o tradicional leitor Blu-ray, custando R$5.000, e a outra é a Digital Edition, que não tem esse leitor, e vai custar somente R$4.500. A estratégia da Sony é reduzir o custo de produção retirando esse componente e trazendo aí um produto mais barato para o usuário. E a empresa japonesa confirmou que a versão tradicional vai chegar no mercado por $499, enquanto a Digital Edition sem o leitor vai custar $399. E um dos principais entraves para a Sony no lançamento do PlayStation 5 é exatamente o fator Covid-19. A nova crise do coronavírus está atrasando aí os planejamentos da Sony. Isso porque a maioria dos consoles são produzidos na China, em específico lá na Foxconn, que já informou atrasos na linha de montagem. E no início do ano, a empresa estava no epicentro e ela precisou parar toda a sua linha de montagem, e o que foi retomado ali no início de abril. Então, mesmo que a Sony consiga ter uma produção boa ali na Foxconn, ela ainda tem outro problema para resolver e está dentro do videogame, sendo mais específico dentro dos próprios hardwares. Por quê? Os jogos dessa nova geração dependem de uma capacidade brutal de armazenamento, então o drive SSD é o substituto para o antigo HD. Mas qual é o problema desse driver para dar tanta dor de cabeça para a Sony? Isso porque é um drive exigido por outras indústrias, como celulares, computadores, tablets, então é impensável para a empresa japonesa apresentar para o mercado um produto com uma capacidade reduzida, tendo o fato da exigência das desenvolvedoras para os novos jogos. Mas nós já sabemos o preço do PlayStation 5 no Brasil, e apesar de estarmos falando em dólares, o que é praticado aqui no Brasil leva outras variáveis no cálculo. Por quê? Tem uma série de impostos e taxas sobre exportação, além, óbvio, da margem de lucro dos revendedores. Então, sendo assim, para a gente entender a conjuntura dessa formação de preços, é preciso fazer um breve histórico da família PlayStation. E o último lançamento foi em 2013, quando o PS3 veio às lojas brasileiras custando R$4.000. Isso porque na época a Sony ainda estava ajustando negociações com o varejo e buscando incentivos fiscais que pudessem fazer com que a empresa colocasse no mercado nacional um produto competitivo a nível de preço. Então investir em consoles, principalmente nesses de novas gerações, não tem mais aquele você paga R$10 e você leva 20 jogos. Hoje é literalmente como fazer um investimento. Você não compra ele no lançamento, seria equivalente ao IPO. Você fica de olho, vai estudando, fica alerta nos preços, e quando você vê um ponto de entrada, você vai lá e compra. Então, quando o PS4 ele foi lançado, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele calculava que o tributo total em um videogame chegava aos 72%, isso mesmo, uma alíquota gigantesca. E no console, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, era de 50%. Em 2019, o governo federal ele reduziu essa alíquota, saindo de 50% para 40%, e no de acessórios foi de 40% para 32%. Mas se levarmos em consideração a cotação do dólar em 2020, a margem de imposto e dos lucros dos revendedores, essa combinação de preço alto do console chegando no Brasil não chega a ser uma novidade. Isso porque, se voltarmos aí no passado recente, os gráficos do câmbio e também do preço dos vários modelos de PlayStation traçam um caminho um tanto quanto parecido. E voltando para 94, quando o PlayStation estava na iminência de ser estreado no mercado, o Brasil tinha uma paridade frente ao dólar. Então, em 94, ali no início do ano, em fevereiro, já tinha o projeto de uma nova moeda, que era o Plano Real, que veio a entrar em vigor em julho daquele mesmo ano, e em dezembro a Sony começou a vender o PlayStation 1, que foi lançado nos Estados Unidos por
US$ 299, mas a fabricante japonesa ela temia a pirataria no Brasil e acabou não fazendo um lançamento próprio dela por aqui, mas o console chegava até os consumidores brasileiros através de algumas importadoras que comercializavam o videogame por cerca de R$ 360. O salário mínimo em setembro de 1994 era de R$ 70, ou seja, era um preço de videogame bem salgado para a época. Porém, qual era o cenário naquela época? Porém, os juros estavam elevados naquela época exatamente para frear a inflação e que aquela hiperinflação não contaminasse a nova moeda. E isso atraiu muito capital estrangeiro para cá. Então a oferta de dólares no mercado foi muito grande, o que fez com que o câmbio fosse derrubado para 84 centavos, ou seja, tudo ficou barato e o PlayStation 1 teve aí uma presença fortíssima no mercado nacional. Entretanto, em 97 as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. Por quê? Tivemos uma crise financeira nessa época, foi conhecida como os tigres asiáticos, e o capital começava a sair do Brasil por conta da aversão ao risco. E o dólar, então, estava ficando mais escasso no mercado, no meio circulante, então estava ficando também mais caro. E para evitar uma valorização grande da moeda americana, que poderia gerar aí uma inflação desenfreada, o que o Banco Central decidiu fazer? Começou a interferir, que é exatamente o câmbio sujo, e passou a vender as suas reservas para que a inflação não fosse desenfreada por conta dessa fuga de capital. E em 98, perder a final da Copa do Mundo não foi o único problema para o brasileiro. Teve o default russo, a aversão ao risco no mercado financeiro aumentou gradativamente e o governo brasileiro não queria soltar de forma alguma o câmbio, fez empréstimo com o FMI e isso resultou no quê? Resultou no aumento da dívida pública para manter o câmbio da forma que estava e desse jeito acabou enfraquecendo o real. E do início dos anos 2000, houve não somente o fim do câmbio fixo, mas também o PlayStation 2 chegava ao Brasil quase que unicamente através das importadoras. E o contexto era completamente diferente. Ele foi lançado no exterior por cerca de US$ 299, o mesmo preço aí do PlayStation 1, e no mercado brasileiro ele ficou próximo a R$ 1.500, sendo que em 2004 o console começou a ser produzido na Zona Franca de Manaus através de uma parceria que a Sony fez. Na época, 2000, o salário mínimo era de R$ 151 e em 6 anos o salário tinha aumentado R$ 80, ou seja, ainda assim a gente consegue ver a discrepância. Era um produto muito caro, como é de praxe a gente ver hoje quando compara aí com o salário mínimo. Então o dólar ele se valorizou bastante frente ao real e o poder de compra dos produtos importados por nós brasileiros ia diminuindo. Então aquela classe média que estava acostumada a viajar e comprar os produtos lá fora tiveram que colocar a mão no bolso, apertar o cinto porque as coisas estavam ficando mais caras. E avançando para o ano de 2006 é hora do lançamento do PlayStation 3 e o real ele teve ali uma fase de valorização muito boa. Naquela época o Banco Central ele adotava uma medida de política de inflação e só aumentava os juros quando necessário. Além de ter sido um período ali que tinha uma confiança muito grande por parte dos investidores. Por quê? Porque o governo federal não ficava pressionando o Banco Central e acabou que também houve um aumento na rentabilidade da renda fixa e voltou para o contexto ali parecido com 94 de atrair o capital estrangeiro para o país. E além disso, tivemos também o boom das commodities que foi causado aí em grande parte pela procura da China por esses produtos, o que gerava grandes superávites comerciais para o Brasil. E a cotação do dólar, propriamente dito, não sofreu grandes variações naquele período, mas o dólar ajustado pela inflação, que vai dar uma ideia melhor do poder de compra dos produtos importados por nós brasileiros, na época do lançamento do PlayStation 3, estava por cerca ali de R$ 3 o dólar. Contudo, as importações se tornaram mais caras por conta da carga tributária que aumentou no governo Lula, saindo de 32,65% em 2002 para 36% no fim do segundo mandato. E em 2004 teve também aí uma instituição da cobrança do PIS/COFINS para os produtos importados e isso impactou fortemente no preço dos games. Então aquele game que a gente comprava na feira
por R$5, ele simplesmente agora os consoles vinham com uma trava de segurança, né, para não ter jogos piratas, e eles passavam a custar no Brasil R$200. Apesar do fortalecimento do poder de compra do real, o PlayStation 3 lançado nos Estados Unidos, ele estava ali na variação de $500 a $600, dependendo da memória interna, e chegava no Brasil pelas importadoras com um preço, em alguns casos, superior a R$5.000. Então a Sony ela decidiu tomar uma atitude meio inesperada para manter a fatia dela no mercado brasileiro e atender os quase 80 milhões de jogadores que ela tinha no país. Então ela meio que fez alguns subsídios, em alguns casos até levando prejuízo, mas não perder esse market share. E se em 2004 a Sony já produziu o PlayStation 2 no Brasil, ela começou ali em meados de 2012, 2013 a implementar uma fábrica em Manaus para exatamente aproveitar essa mudança da política econômica nacional que buscava, entre outros fatores, fortalecer a produção local. Então o governo ele começou a conceder créditos baratos para as empresas que produzissem aqui e subiu as tarifas de importação, o que não foi suficiente para proteger a nossa indústria e fez com que as empresas estrangeiras que tivessem que buscar suas matérias-primas em outros lugares se afastassem do mercado brasileiro. Além disso, em 2012, o governo Dilma, ainda com uma ideia de incentivar a produção local, passou a fazer o quê? A pressionar o Banco Central para mudar as taxas de juros e enfraquecer a nossa moeda brasileira e incentivar o consumo local. Bom, com o real mais fraco, o que acontece com a inflação? Ela subiu. E para segurar a inflação, o governo Dilma obrigou algumas estatais, como Petrobras e Eletrobras, a não aumentarem o preço dos produtos e obrigou também algumas prefeituras a não reajustarem os preços das passagens de ônibus. Consequência disso, bom, tivemos as manifestações aí em 2013 e também os gastos públicos aumentaram exponencialmente e o Brasil se endividou ainda mais. Dessa forma, a moeda americana nem precisava de mais esforço para continuar subindo. E com todo esse cenário e tentando fugir das dificuldades de se importar videogame para o Brasil, a companhia japonesa ela se deparou com outro problema além do dólar. E mesmo tendo uma fábrica, uma produção aqui no Brasil, era uma forma da Sony fugir, driblar as dificuldades de importar os videogames para o Brasil, só que além do dólar sendo valorizado frente ao real, ela se deparou com um problema que muita gente conhece, que era o quê? Algo continuava interferindo no preço do videogame, que era exatamente o mercado negro, o contrabando. Então a pirataria acabava minguando as margens que a Sony esperava ter no Brasil. Sendo que tudo no Paraguai é comercializado em dólar. E mesmo que o dólar estivesse alto frente ao real, mesmo todas essas dificuldades, era mais barato trazer do Paraguai do que você comprar o produto nacionalmente. E em novembro de 2013 foi quando o PlayStation 4 foi de fato lançado no mercado e a força do dólar frente ao real já estava em ascensão. Então quando a gente olha pelo valor da moeda corrigido pela inflação, estava na casa dos 2,75, que era praticamente maior desde 2009. Então o PS4 ele foi lançado nos Estados Unidos por $400 e no Brasil ele chegou ao preço de R$4.000. É nessa hora que a gente não sabe o que é mais caro, se é o arroz ou é o videogame. E desde então a força do dólar frente à nossa moeda praticamente só subiu até chegar aos exóticos 4,20 em novembro de 2019. E o PlayStation 5 vem para o mercado em um ano de pandemia. Então fatores como crise política brasileira, a guerra comercial entre Estados Unidos e China acabam contribuindo para tornar o cenário cada vez mais incerto. Por quê? O novo coronavírus ele veio para abalar ainda mais a situação global do mundo, porque o mundo ele está endividado em dólares. Então o crédito meio que cessou e os bancos centrais pelo mundo vão ter que injetar dinheiro na economia para que, né, a civilização não desmorone. Então a fonte acaba secando, porque as empresas elas têm suas dívidas em dólar, elas querem segurar essa moeda e acaba que a oferta no meio circulante do dólar seja menor. E isso encarece cada vez mais
a moeda americana. Juntando a isso, tem o agravante da saída da Sony no Brasil. Ela vai manter as divisões que não trabalham com dispositivos eletrônicos, como a Sony Music e a Sony Pictures, porém, ela já não tem mais nenhum interesse em produzir os videogames aqui, mas desde 2007 que ela já tinha cessado a fabricação com os videogames no Brasil. Talvez ela negocie com algum parceiro para assumir a responsabilidade de produção, porém, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a Sony não anunciou nenhum comunicado referente a isso, mas ela deixou as portas abertas para caso alguém queira assumir essa fabricação. Mas apesar do preço extremamente alto aí de R$5.000 do console, já tivemos empresas no varejo brasileiro que tiveram as suas pré-vendas esgotadas e algumas varejistas estavam até oferecendo parcelamento de 30 vezes para quem quiser adquirir o seu novo videogame da Sony. Mas seja qual for, uma coisa é certa: se a volatilidade do câmbio vista no começo de 2020 continuar, há pelo menos uma certeza: quem deseja ter um PS5 vai ter que acompanhar as variações do câmbio e, se quiser pagar menos pelos jogos ou até mesmo pelo console, como se diz no mercado financeiro, esperar para comprar na baixa. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo se você vai esperar uma melhora do preço do PS5 ou se você vai partir para o Xbox, e a gente se vê em breve.